Graça e paz, irmãos e irmãs. Hoje nós estamos aqui para mais uma devocional baseada no livro de Provérbios, a nossa 22ª. E logo após essa devocional, você vai, no final, receber as perguntas para conversar com a sua família, depois orar com eles, ou com um amigo, uma amiga que você, tendo combinado previamente, vai entrar em contato com ele, com ela, conversar sobre as perguntas e orar e receber oração. Esse início eu quero te convidar então para orarmos. Senhor, nós te louvamos, te damos graças, porque dentre tantas coisas tu és a luz. Luz que adentra o nosso interior, luz que alcança os lugares mais escuros do nosso ser, do nosso coração, e revela para nós. Revela para nós pecados, e revela para nós fragilidades, fraquezas, que muitas vezes nos colocam de joelhos, prostrados, rendidos. Tu és o Deus que é luz, tu és o Deus que é sabedoria, que ao revelar a nós a sua sabedoria, nós na nossa sabedoria nos sentimos loucos, porque a nossa sabedoria parece loucura diante da tua. E nós te pedimos nesse tempo que tu nos dês mais da tua sabedoria, para que a nossa vida tenha sabor. Faz isso, nós te pedimos, em nome de Jesus, teu Filho amado. Amém. Amém, meus irmãos. Então, o texto que eu quero ler hoje está em Provérbios, capítulo 15, verso 30, que diz o seguinte: o olhar de amigo alegra o coração, as boas novas fortalecem até os ossos. O olhar de amigo alegra o coração, as boas novas fortalecem até os ossos. Eu, quando estava meditando nesse verso, me lembrei de uma ocasião em que nós nos reuníamos enquanto pastores do nosso distrito aqui, Norte Pioneiro 1, e um colega foi bem feliz na expressão que ele usou, e eu também o considero meu amigo, e ele disse que os nossos encontros eram oportunidades de a gente se rever, e só o fato de nós nos revermos trazia cura. E ele traduziu muito bem o que a gente experimentava. Quando nós tínhamos oportunidades de nos rever, e sendo nós amigos, nós trazíamos as nossas angústias, nossas tristezas, nossas alegrias, trazíamos nossos sentimentos, nossas questões, nossos problemas, mas em muitas ocasiões o simples fato de rever o amigo, antes mesmo que a conversa começasse a fluir, porque parece que quando há amizade entre as pessoas, essa amizade traduz uma relação tão forte que em certos momentos não são necessárias nem palavras. A amizade suporta o silêncio. Quando nós estamos diante de um estranho, é que a gente fica procurando o que dizer para ver se engata um assunto no outro. Mas quando nós estamos diante de amigos, não necessariamente nós precisamos dizer alguma coisa. Nós nos alegramos só de estar com eles. E o que Provérbios diz é bem interessante, porque traz a ideia do olhar de um amigo. O olhar de um amigo. Eu também, quando meditava, me lembrei daquela experiência em que Pedro, depois de negar Jesus 3 vezes, o galo cantou e Jesus estava passando e olhou para ele, e ele olhou para Jesus.
Eu não consigo imaginar um olhar de Jesus como se fosse um olhar de acusação e de condenação. Eu imagino um olhar de compaixão, porque o texto diz que Pedro chorou amargamente. Em João 15,15, antes de Jesus ser entregue, Jesus já dissera que agora não chamava mais os discípulos de servos, mas de amigos, porque servo não sabe o que o seu Senhor faz. Mas os discípulos já conheciam aquilo que o Pai tinha transmitido para Jesus, porque Jesus compartilhara com eles. E Jesus usa essa palavra ali, conhecer, que denota familiaridade, intimidade, que parece nos ajudar a pensar em como Jesus via a amizade como algo que era caracterizado por intimidade, por familiaridade, por vida na vida, por tomar café junto, por convivência, por viver experiências de alegria, de sofrimento, de ameaça, de êxito juntos, de caminhar juntos, de terem histórias para contar. Como é extraordinário a figura do amigo ou da amiga. Com certeza, o amigo mencionado por Provérbios e por Jesus em João 15,15 não tem nada a ver com esse amigo do Facebook. Ainda que quando existe uma amizade que precede a amizade do Facebook, o Facebook pode até se tornar uma ferramenta interessante para ajudar nessa relação de amizade que já existia sem mediação nenhuma de Facebook. Agora, como é extraordinário a figura do amigo. É interessante termos amigos, porque os amigos, segundo Provérbios, apenas o olhar desse amigo ou dessa amiga pode trazer alegria para o nosso coração. Mas também é desafiador para nós sermos amigos, sermos aqueles que quando chegam, que quando se dirigem ao outro, àquele ou àquela, o nosso olhar traz alegria. Que coisa maravilhosa quando a nossa presença, o nosso olhar, esse momento que antecede o abrir a boca, o início da conversa, já gera no outro alegria. Que maravilhoso quando os nossos relacionamentos vão ganhando uma profundidade, não sem esbarrar em dificuldades, não sem esbarrar em percalços, nunca será sem encontros com os espinhos da vida, porque nenhuma amizade é construída sem passar por espinhos. Mas como é maravilhoso quando isso vai perdurando e vai vencendo os espinhos e as dificuldades, e quando esses amigos se reencontram, antes mesmo que eles dirijam a palavra um ao outro, o simples olhar um do outro, ou uma da outra, ou de uma para a outra, gera cura. Que coisa, gera alegria. Eu me lembro de Paulo falar em 2 Timóteo sobre Onesíforo e dizer que a presença de Onesíforo foi recreio, foi refrigério para o seu coração. Essa ideia de alguém vivendo uma vida que se assemelha a um ambiente de calor escaldante, e de repente ele se encontra com esse amigo
que traz um refrigério, um frescor, um refresco para a sua alma. Que coisa extraordinária. A minha oração é que eu e você sejamos amigos, sejamos esses e essas cujo olhar promovem alegria na vida do outro, da outra. Mas que Deus também levante pessoas para caminhar conosco, cujo olhar gere alegria nos nossos corações, nos fortaleça. Eu quero deixar para você, pensando nessa meditação breve sobre amigo, amizade, duas perguntas, como de costume, para você refletir ou com a sua família, ou com o seu grupo, ou com aquele amigo, aquela pessoa que você previamente acertou para conversarem. Primeira pergunta é, na sua opinião, quais são as duas maiores qualidades de um amigo ou de uma amiga? Quais são, na sua opinião, as duas maiores ou grandes qualidades de um amigo ou de uma amiga? E uma segunda pergunta, o que, na sua opinião, costuma destruir uma amizade? O que na sua opinião, costuma destruir a amizade? O que costuma destruir a amizade? Talvez você pode apresentar um elemento, ou dois, fique à vontade. Compartilhe aquilo que está no seu coração e que Deus abençoe você nesse tempo de conversa, de oração, que o Espírito Santo envolva, a sua vida e as pessoas com quem você vai conversar, e que Deus traga revelações e renovo e fortaleça suas amizades.